Graça e paz, meus irmãos. É maravilhoso estar na casa do Senhor e na presença dele, né? E acontecem essas coisas aqui porque a gente tem a maior vontade de acertar diante do Senhor, não é? Aleluia. Mas, queridos irmãos, nós vamos fazer uma oração, mais uma oração, né? Que o Senhor se fez presente já. E nós somos gratos a Deus pela sua presença, né? Hoje nós estamos alegres, estamos vendo aqui o nosso irmão, né? Glória a Deus. E o nosso irmão também, o pai do nosso irmão Jefferson, né? É alegria para a gente, né? Os irmãos fiquem à vontade na casa do Senhor, né? Vocês pertencem ao Senhor e a esta casa. Amém? Amém, irmãos? Não é verdade? Glória a Deus. Nós vamos orar e ler a palavra do Senhor. Pai Celestial, colocamos o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser à tua disposição nesta hora, meu Pai. Senhor, se temos errado, a culpa é nossa, mas o Senhor é tão bom que nos reuniu nesta manhã para adorarmos o teu nome, para estarmos juntos nesta comunhão. E tudo que nós te pedimos nesta hora, que o Senhor se faça presente mais ainda, porque esta é a hora, Pai, que iremos meditar no profundo na sua palavra. E te pedimos, Senhor, que o Senhor repreenda deste lugar tudo aquilo que não está de acordo à tua vontade, de acordo à tua palavra, porque, Senhor, apesar de sermos homens falhos, nós queremos nos despojar de nós mesmos para te agradar, Senhor. Dê-nos força, graça e entendimento, que a gente possa, Pai, fazer conforme é a sua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos. Aleluia. Nós vamos ler Romanos, aleluia, o capítulo 12. Fiz algumas anotações aqui, meus irmãos, porque estou ficando jovem novamente, né? Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 12, os versículos 1 e 2 somente, não é? Porque a gente sabe que a carta aos Romanos ensina a gente a ser crente e a oferecer a Deus um verdadeiro culto, não é? Amém? Sabem disso? Glória a Deus. Todos encontraram, meus irmãos? Glória a Deus. Diz assim a palavra, o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela sua palavra. Neste momento, Senhor, nos dê graça e força para entendermos como o Senhor quer falar com a gente. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém, graças a Deus. Aleluia. Podemos assentar, queridos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nessa palavra do apóstolo Paulo, eles nos faz entender que nós precisamos urgentemente. Ele diz, rogo-vos, é um pedido com urgência, de que a gente se apresente ao Senhor, como estamos fazendo no dia de hoje, apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
ou seja, ele está nos tornando sacerdotes. Não como um sacerdote do Antigo Testamento, mas o que Cristo aceita de nós. Aleluia. E isto é muito importante, irmãos, a gente saber que o sacerdote ele tem as suas vestes, as suas vestes próprias. Nós aqui não somos, costumamos pregar contra as vestes que a gente usa. Se fosse em outro lugar, eu estava de paletó e gravata, né, irmãos? Mas a gente entende que Deus nos aceita. Mas, irmãos, a gente tem que entender uma coisa, que nós temos que nos vestir bem, porque para a gente homem é muito fácil, mas para as mulheres que também são sacerdotes diante do Senhor, aí a gente diz, ou a gente pensa que pega mais um pouquinho, Mas o que agrada a Deus, irmãos? É aquilo que não leva ninguém a cometer pecado, porque o sacerdote, ele pega as nossas petições e leva até Deus. Agora, imagine um sacerdote no Antigo Testamento igual ao povo de Israel, ou seja, meus irmãos, o mundo está corrompido. Como nos dias de Noé, por isso que o Senhor diz, olha, será como no dia de Noé. Será da mesma forma. Então, como sacerdote, a gente tem que apresentar o Senhor Jesus às pessoas aí fora. Temos que apresentar, irmãos. O Senhor essa palavra nos coloca na posição de sacerdote. Portanto, apresentar Jesus às outras pessoas como Ele é. Certo que a gente podemos sofrer dores, perseguição por causa disso, mas é importante a gente saber que o Senhor nos escolheu para isso. É por isso que Ele pede, principalmente pela união. Paulo estava falando para os crentes judeus e pelos crentes romanos que estavam em Roma nesta época, e ele escreveu esta carta de Corinto. Tanto que ele diz, olha, eu queria estar presente para falar com vocês, mas ele não pôde. Então ele escreveu esta carta, aleluia, que é o manual de como a gente prestar um culto a Deus. Antigamente era com animais, com dinheiro, mas nos dias de hoje apresentando os nossos corpos nestas condições. Está entendendo, irmão? Aí a gente fica pensativo nesta hora, porque essa palavra, irmãos, ela nos tira da nossa zona de conforto. É por isso que muitos não concordam quando a palavra do Senhor ela é ministrada na íntegra. Por quê, irmãos? O sacerdote, ou seja, o pastor da igreja, que a gente diz, não é só ele, não, irmãos, é eu e você. O negócio agora é entre nós e Jesus Cristo. E a principal função do sacerdote é fazer trazer a unidade da paz em Cristo Jesus. Mas há pessoas que não querem se enquadrar nessas condições, ou seja, estão perdendo o seu tempo na casa do Senhor. Atente para isso, meus irmãos. A gente não vê mais ninguém pregando santidade, santificação ao Senhor. Em que isso consiste, irmãos? Em rejeitarmos os padrões do mundo
Ou seja, aquilo que é comum o mundo fazer, roubar, matar, destruir, odiar, né? Fazer tantas coisas. E a gente, da nossa maneira, está se igualando ao mundo. Não, meus irmãos. O Senhor chama você para a presença dEle. E quem é que não quer estar na presença do Senhor? Há alguém aqui que não queira? Todos nós queremos, irmãos, porque nós fomos criados para adorar o Senhor. E o Senhor Deus, Ele deu as diretrizes. Em primeiro lugar, Ele cumpriu toda a lei e disse: agora eu vos dou um novo mandamento. Que mandamentos são esses? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Como você ama o seu próximo se você está no meio de pessoas que cometem tudo aquilo que contradiz a palavra do Senhor e você está lá no meio deles da mesma forma? Tem que haver uma diferenciação. O que a gente lembra, irmãos? Da palavra das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. De que lado nós estamos? Aleluia. De que lado nós estamos? É uma reflexão que a gente tem que se apegar a ela. Por quê, irmãos? Nós estamos aqui porque a gente percebeu, eu não percebi, eu fui trazido para a igreja que eu detestava crente, como os irmãos sabem, e o Senhor me trouxe até aqui da forma dele, não é? Da forma dele, mas ele me trouxe. E uma vez que ele me trouxe, eu comecei a questionar até a minha própria maneira de viver. Porque eu descobri, através daquilo que me falava, a palavra fala, que eu estava errado. E se eu estava errado no lugar onde eu estava, irmãos, eu não poderia ter no meu exterior também, no meu exterior, o interior está certo, aqui você tem que se sacrificar, fazer um sacrifício vivo de renunciar às suas vontades. Eu não sei se os irmãos estão entendendo assim claramente ou se está muito difícil, porque eu sou muito difícil, né, irmãos? Mas eu estou falando aquilo que eu observei durante a minha vinda e estadia na igreja do Senhor até os dias de hoje. Não é, irmãos? Se eu estava errado lá, como é que o Senhor vai me aceitar? Se eu estava errado, eu tenho que melhorar, senão Ele não vai me aceitar mesmo. Então, meus irmãos, não adianta a gente fugir. Não adianta você dizer que é, porque logo alguém vai perceber que você não é coisa nenhuma, né? O vizinho me olha. Uma vez eu ouvi: olha, o senhor é a mesma pessoa desde que eu conheço. Né? Mas, irmãos, estou dizendo que eu sou santinho não, porque santo só tem um. Né? Mas é o esforço de melhorar a minha vida. Então eu critico a mim mesmo. Né? E com a ajuda da minha esposa fica melhor ainda, porque às vezes ela diz: ei, pastor. Quando ela fala isso, meus irmãos, eu já caio em mim. E isso é muito bom. Né? São mínimas coisas que a gente, não vou dizer, eu falo palavrão, eu faço coisas absurdas, mas no nosso dia a dia, precisa ser assim. Eu preciso ser assim com você, meu irmão. Vocês precisam ser assim comigo, porque é através da exortação que a gente vai agradar a Deus. Se a gente aceitar, se a gente não aceitar também, o Senhor já deu a sua sentença. Já está escrito o lugar para onde a gente vai, cada um da gente. Então escolhamos nós o que queremos fazer. Se for estar ao lado do Senhor, porque a gente percebe também, irmãos, que a pessoa que faz isso, ela anda com Deus. Nós estamos andando com Deus. Lembra-se de Enoque? Ele andou com Deus. Está lá em Romanos também, está lá em Gênesis.
Não lembro o capítulo, se é o capítulo 5, não lembro mais, é muita informação, né? Mas de vez em quando a gente lembra. E está também na galeria do livro aos Romanos, Romanos 11. Você vai ver que Enoque andou com Deus. E Enoque era o bisavô de Noé. Lembra-se de Noé, quando ele estava ali construindo as arcas? Você é louco, nunca choveu na terra, vai chover agora, você é um louco. Eu que não quero, eu vou farrear por aí fora. Eu vou para outros lugares. Se eu for ficar do seu lado, eu não vou poder fazer isso, aquilo outro. Tudo bem, irmãos. Tudo bem. O Senhor deu essa liberdade para a gente. Mas observe o lugar onde você anda. Observe o seu pensamento, se você está sendo induzido por Satanás ou se está recebendo a informação do céu, da palavra do Senhor e está aplicando a sua vida. Entende isso, irmão? Eu nunca gostei de dançar, não. É porque eu pisava no pé das meninas, né? Mas eu gostava de estar lá pela cerveja e pela música, que eu amo música, sempre amei. Eu queria ser o melhor músico da igreja do Senhor quando eu me converti. Mas o Senhor disse, olha, não, você não sabe fazer isso não. Deixa para quem sabe fazer bem. Está aí o irmão Jefferson, o irmão Mateus. Né? É os dois Mateus? Eles são parecidos, a gente não sabe quem é quem aqui. Eu acho que nem a mãe identifica direito. Mas, presta atenção numa coisa, irmãos. Você não é aquilo que você diz ser com os lábios, mas você é aquilo que você diz com o seu procedimento. Porque, irmãos, há uma vasta nuvem de testemunha aí observando a gente. As pessoas que nos observam são induzidas pelo diabo. O diabo não é onisciente não, mas ele, futuro tem um agente dele em todos os lugares, principalmente na nossa casa, principalmente no nosso trabalho. Tem lá um agente de Satanás que a gente escorrega um pouquinho ou fala alguma coisa, ele diz, você não é crente? Crente não pode fazer essas coisas não. Quem nunca ouviu isso, né? Você já ouviu isso? É impossível a gente não ouvir. Mas a gente ouve isso por quê, irmãos? Deus está com a gente. Deus está com você. Porque Ele vê que você está se esforçando para ser um servo dEle. Aleluia. E é por isso que quando a gente faz uma coisa parecida com o mundo nos acusa. Não foi o que falaram para Pedro, você é um deles. Não, sou não. Rapaz, as tuas vestes te condenam, diz que você é. Entende, irmão? Só as vestes. Aleluia. Você pode fazer as coisas aí, as ocultas, irmãos. Mas, graças que nós temos um Deus onipresente, que está vendo o que eu estou fazendo quando não estou aqui na presença dos irmãos. Quando eu estou Deus nos livre, irmãos, a gente não quer dizer nada, você escolhe, faça a escolha certa. Se está dançando aí no mundo é bom para você, ninguém vai contestar não. Se você anda falando mal do seu irmão, por exemplo, eu não vou, irmãos. Porque a gente tem a palavra aqui para nos orientar. Então, irmãos, a escolha é sua. O problema é seu com Deus. Só que naquele dia, meus irmãos, quando vai ser muito tarde, você não vai poder dizer eu não sabia. Eu não sabia. Ou seja, eu sou inocente. É assim que todos os presos dizem na cadeia. Eu não fiz nada. Meus irmãos, mas há um Deus que sabe de todas as coisas. Escolha no dia de hoje estar ao lado do Senhor. Renuncie, irmãos.
Não faça nada para agradar a homens, faça para agradar a Deus. Faça para agradar a Deus. Porque o que nos diz essa palavra, irmãos? Apresente-se. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo. O que é que Deus aceitava, irmãos, lá no Antigo Testamento? Uma ovelha sem mancha. Era uma ovelha especial. Não era qualquer um, não. Não era qualquer animal, não, que o Senhor aceitava. Logo, irmãos, a gente anda aí pela rua, as pessoas dizem, eu creio em Deus. Ou eu sou crente. E como a gente, irmãos, que critica a gente mesmo, a gente o Espírito Santo já comunica, não é não? Há aqueles que tentam, irmãos, ocultar dos outros, mas não conseguem. Porque não fica nada encoberto na presença do Senhor. Não fica nada, irmãos. Nada, eu nunca vi ficar, irmãos. Olha só. A palavra diz que aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. Ou seja, você vai sentir um desejo tão grande de não estar aqui. E é por isso que aqueles irmãos que olham para o homem, quando o homem falta, nem vem na casa, nem vem para a igreja, porque está agradando homens. Olha, irmão, eu vou falar uma palavra que eu não gosto de falar. Infelizmente vai para o inferno. Porque nós temos que olhar para Jesus, Ele nunca pecou. Ele nunca decepcionou ninguém. Tudo que Ele tem falado, tudo quanto está escrito aqui, está acontecendo e vai acontecer. Alguém diz, olha, mas porque está havendo uma matança de crianças, de pessoas inocentes? Eles colocam logo as crianças e os civis. Está acontecendo porque está escrito, irmão. São os últimos tempos e o povo não ouve a palavra do Senhor, não dá voz. Ah, mas são crianças. E daí, irmãos? Nós nascemos em pecado. Todos somos pecadores. Ah, mas as criancinhas. Criancinha tem que ser ensinada a servir a Deus, irmãos. Tem que ser ensinado os princípios do Senhor. Aquelas criancinhas lá, elas são ensinadas, muitas delas, são ensinadas a matar, a se vingar, a destruir Israel. Ou seja, são ensinadas a odiar. E muitas vezes a gente odeia também, não é? Ah, mas aquele irmão, mas aquela irmã, ela fala demais, ele fala demais. Não é, meus irmãos. Aleluia. Nós devemos entender aquilo que vem do alto. Olha só, as minhas palavras não são as vossas palavras, ou seja, o Senhor tem a verdadeira. Não adianta eu falar de mim mesmo, tem que ser a dele, a palavra dele. E esta palavra, meus irmãos, aleluia, ela me faz pensar muito. Principalmente nessa condição assim, de apresentar-se a Deus. Olha mesmo, quem suporta a presença de Deus? Quem é que suporta? Deus está aqui, irmãos, a gente já começa a ficar preocupado. Quando eu venho para cá, eu venho preocupado. Por quê, irmãos? É difícil para a gente, humanamente falando, na nossa carne, a gente está diante do Senhor. A gente tem uma ideia, olha, uma pequena ideia, quando Moisés vê aquela coisa ali, aquela sarça ardente, aquela sarça que estava pegando fogo e não era consumida, ele achou tão interessante que quando ele se aproximou, o Senhor disse, não, Moisés, primeira coisa, tira as alparcas dos seus pés. Senão você vai morrer se você chegar mais perto. Com o Senhor Jesus, que é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, Ele vai tolerando o Espírito. Mas, irmãos, olha só que interessante. O Espírito Santo tem tocado no seu coração.
Não faça e você faz. Não faça e você faz e passa o dia, passa o tempo e você sente que aquilo ali foi comum, foi normal, mas, meu irmão, naquele dia não vai escapar, não. Amém? Oh, Deus. Às vezes eu fico orando a Deus e dizendo: Senhor, visita o homem na face da terra. Senhor, era bom que nenhum deles se perdessem. Era bom que eles estivessem na sua presença, Senhor. Isso, irmãos, a face da terra o Senhor visitando, que muitos nesta hora, Senhor, eles tenham um encontro contigo, senão vão morrer, vão perecer na sua condição de incrédulo. Ele disse que é crédulo, mas não tem fé, não adianta nada. Não tem renúncia, não adianta. Então pense nisso, meu irmão. Nós estamos falando aqui, Paulo está falando para pessoas que se diziam cristãos, ou que eram cristãos, mas eles tinham que ouvir isso aqui. Apresente-se diante de Deus, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, no amor de Jesus Cristo, corra para apresentar o seu corpo num sacrifício vivo. O que é, irmãos, que está faltando para a gente apresentar esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Olha, tem que ser vivo, santo, ou seja, isento de pecados, porque não há santidade sem o homem pecar. Mas olha, ele está dizendo: se esforce, corra, se esforçando para se apresentar a Deus, apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem que agradar a Deus. E o que agrada a Deus, meus irmãos? É isso que eu e você anda fazendo? Pense, medite e saiba, meus irmãos, que nós vamos estar lá, se a gente fizer isso. Se a gente fizer isso, irmão. Às vezes a gente está numa conversa com alguém, irmãos, quando a gente vê uma palavra torpe, a gente diz: Senhor de toda a glória, toque nesta mente. Aleluia, toque nesta mente. Santifique esta mente com a tua palavra. Abre os olhos desta pessoa e os ouvidos, porque o Senhor está falando e a gente não está dando ouvido, a gente não está conseguindo assimilar. Então vamos nos apressar. Aleluia. Vamos correr. Porque, irmãos, esta palavra ensina o verdadeiro culto a Deus. Como se cultuar a Deus? Como é que se cultua a Deus, irmão? Aleluia. Outro dia eu estava lá na beira da praia, eu e a Nina, a cachorrinha, Aleluia. Que tem medo de água, que fala em vamos tomar banho, ela corre, se esconde. Mas como eu estava ali na água, ela estava comigo, irmão. Ela estava comigo, aquele pedacinho de cachorro. E eu sentei com ela na beira. Tinha uma montanhazinha assim, onde não tinha poucas pessoas naquele lugar. E eu fiquei observando ali aquele mar, aquelas ondas, aquele rugir. Eu dizia: Senhor, como Tu és grande. Aleluia. Aí fui cantar: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, ou de louvor, não é, irmãos? Aleluia, porque Ele é grande. Eu falei: Senhor, Tu és muito maior do que tudo isso, muito maior do que nós possamos ver ou imaginar. Tu és maior ainda. E comecei ali, irmãos, naquele lugar, a ver, a observar a grandeza de Deus. Eu falo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque Tu és grande e a gente faz Ele tão pequeno. Ou seja, irmãos, o nosso prazer é colocado como grande, maior do que Deus. Isso não é um sacrifício que agrada a Deus. O que agrada a Deus, meus irmãos,
é aquela vontade que você tem de agradá-lo. Não, não vou falar isso não, porque isso não agrada ao meu Deus. Não, não vou fazer isso não, porque não agrada a Deus. Olha, Senhor, tira isso da minha vida, porque eu tenho que sacrificar o meu corpo ao Senhor. Renúncia, meu irmão. Ainda que isso nos leve à morte, porque para nós o morrer é lucro. Paulo diz isso, né? Morrer para mim é lucro. Se eu morrer, eu vou estar com o Senhor para sempre. Não é? Aleluia. Então pensemos, meus amados irmãos, na advertência que o Senhor, que o Espírito Santo está fazendo para mim, para você. Para mim, primeiramente, porque eu amo, irmãos. Aleluia. Quando sou repreendido pelo Senhor, eu amo. Isso me traz vida. E vida com abundância. Sabe o que é vida com abundância, irmãos? É vida com qualidade. Você tem até o direito, como a pessoa que se esforça em sacrificar o seu corpo ao Senhor, você diz, Senhor, olha, está doendo aqui, ó. Está doendo, Senhor. Aí, de repente, o Senhor entende que Ele está dizendo, socorra-me, Senhor. E Ele faz esse socorro. Já experimentaram isso, meus irmãos? Aleluia. Experimenta, irmãos. Estar em andar na presença do Senhor, porque o Senhor vai dar essas coisas para nós, esses vislumbres do seu poder, da onipresença dele na nossa vida. Ele lembra-se, não vos deixarei só. Você não vai estar sozinho não, porque você entregou a sua vida para mim, para o Deus onipotente, para o Deus onipresente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando a gente está sozinho, né, irmãos? Fica mais fácil, porque a gente fala língua estranha, né? Por que não se fala na igreja, irmãos? Porque a gente não dá valor. Você não dá valor ao presente que Deus te deu. Né? Eu e você, lógico, né, meus irmãos? Mas pense que o Senhor é o dono da igreja. Eu vou permanecer aqui se Ele permitir que eu permaneça. Você só vai estar aqui se Ele permitir. Como Ele vai permitir, irmãos? Vendo a nossa ação exterior. Porque, irmãos, não precisa ninguém pegar a palavra e ficar gritando no meio da rua. Não precisa... Mas como assim, irmãos? Tem que pregar? Pregue, meus irmãos. Mas a melhor pregação é a nossa vida. É a presença exterior, é a nossa condição de cristão no exterior, porque alguém vai dizer, pá, eu senti, já chegou perto de um macumbeiro, irmãos? Ele já dá um passo para trás, olha para você olha nos olhos dele e ele recua. Porque irmãos, nós estamos diante da presença de um Deus todo-poderoso. Nada contra meus irmãos, as criaturas de Deus, né? Como novas criaturas, nós temos que sacrificar o Senhor porque somos sacerdotes. Qual o sacrifício que o Senhor aceita? Vivo, santo e agradável a Ele. Agora, os lugares que eu frequento agradam a Deus? Se você estiver no nome do Senhor, firme na fé no Senhor, aquilo que Deus te deu, eu vou dizer para você que você agrada a Deus, porque você não se mistura, é como água e óleo, não se misturam. Antes você lembra, né, onde Jesus estava, numa festa, e ele fez o primeiro milagre dele ali, não é? Então, meus queridos irmãos, seja servo do Senhor, seja serva do Senhor. O lugar onde você frequenta tem que sentir que Deus está na sua vida. Mas se de repente você se mistura ali e fica uma coisa só, não, irmãos. Temos que entrar na forma de Deus, no formato de Deus. Aleluia. Ninguém tira, irmãos. Ninguém consegue te tirar da presença do Senhor Deus. Amém?
Glória a Deus, meus irmãos queridos. Entendeu? Às vezes a gente escreve tanta coisa, né? Tanta coisa que tinha que falar, mas somente uma importa: que você ouça o que o Espírito está dizendo para você e que você pratique. E que você deixe de lado os maus costumes. Quais são os maus costumes? Você também entende, irmão? Entende? Ninguém foge da consciência, não. Você sabe que a sua consciência está te dizendo: olha, você disse que é crente, mas você não está procedendo como crente, não. Você não está procedendo como crente porque você pratica iniquidade. Iniquidade é pecado diante de Deus. Sabe ou não sabe, irmãos? Você sabe ou você não sabe? Glória a Deus. Nós sabemos, irmão, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, porque o que vem de Deus, irmãos, ele conforta o coração, ele exorta, mas ele conforta, alivia a dor, traz leveza para a nossa vida. Mas quando você pratica a iniquidade, aí vem um peso muito grande na sua vida, que você perde até a sua identidade. Eu acho que eu não sou mais nem crente. Eu ando praticando o que o mundo pratica, aí não há vida em você. Todos te olharem para nós, vai saber se a gente está na presença ou não. E eu digo, irmãos, com toda certeza, que às vezes a gente olha para crentes da nossa igreja e fala: Senhor, visite. Não dizemos isso abertamente, mas sabe quando a gente fecha a porta do quarto? Ninguém precisa saber, só Deus. Se Ele mostrou, é porque Ele quer que eu interceda. E a minha função é interceder e alertar que se eu e você permanecer na iniquidade, qual o destino, irmãos? Morte eterna, inferno. Às vezes a gente diz isso. Eu cheguei no Nordeste e eu não falei nada a respeito de crença, de religião, mas eles olharam para mim assim e falaram: você está diferente. Olha, você está diferente. Eu falei: eu estou mesmo. É que agora eu tenho Jesus no meu coração. Essa paz que você está vendo é porque Ele é o príncipe da paz. Aí a gente começava a conversar, daqui a pouco: não, mas e isso? E uma das coisas que eles perguntaram é: ô Seni, você é crente, não é? Eu falei: sou. Mas você é diferente dos crentes que vêm aqui bater na nossa porta, dizendo que se a gente não aceitar Jesus, a gente vai para o inferno. Eu falei: olha, e a gente ligado no Espírito Santo, eu falei: e agora, Espírito Santo? Não é? Qual a resposta? O Espírito Santo diz ao nosso coração, fala: olha, eu estou aqui com mais tempo, e estou te explicando aqui na palavra. Vamos lá, vamos ver, porque quem não crê no Senhor vai para o inferno. Olha, é por isso. Eles não têm muito tempo, porque ele tem que visitar muitas casas, mas eu tenho um dia todinho, vou ter 15 dias aqui só para vocês. Então questione que a gente vai na palavra, porque é a palavra que fala, não é o homem, não sou eu, é a palavra. Entende porque a gente tem que parar e falar, irmão? Uma vez eu passei 1 hora falando para um colega de trabalho, Eu de uma firma, ele de outra. Aí ele falava: eu creio em tudo. Eu disse: não, mas é Jesus. 1 hora. E no final, quando ele não tinha mais argumentos, ele disse: Falei: é Jesus. Ah, mas você quer me levar para a sua igreja? Eu falei: você está enganado. Eu estou te apresentando Jesus. Deixa Ele entrar na sua vida. E você vai para uma igreja que pregue a palavra do Senhor, como ela é. Aí você pode ficar lá. Mas se você for para a minha igreja, é lógico que eu vou ficar cuidando de você. Eu vou ter o privilégio de ficar te vendo todo dia. Aí vai ficar melhor, porque aí a gente vai conversar o tempo todo.
Não é, irmãos? Mas nós precisamos, irmãos, saber de uma coisa. Eu sou um sacrifício vivo a Deus. E se o sacrifício é vida, ele vai transmitir vida a outras pessoas. É como se diz, a gente está acabado, vai no hospital e o médico aplica aquela injeção. Quando eu vejo aquela injeção, eu já saro na hora. Não é? Na presença do Senhor, a mesma coisa, meu irmão. A mesma coisa. A gente chega aqui atribulado, não sabe mais nem o que vai fazer. E o Espírito do Senhor fala com a gente. E a gente sai naquela fé, naquele amor, como se fosse o primeiro dia. Não é, irmãos? É Deus que faz isso, irmãos. Não é homem nenhum, não, é Deus. Deus está tocando no seu coração, porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa, coração, e cearei com você. Ou seja, você vai se alimentar do banquete que o Senhor preparou para você. Foi isso que aconteceu na nossa vida. Mas se a gente não abre a porta, né? Eu era duro, irmãos. O Senhor batendo, queimava o coração. Eu dizia: não, Senhor, eu não quero ser crente, não. Crente é bicho doido. Fica gritando aí feito bode. Fica berrando. Mas não é, irmãos. O homem que convence é o Espírito Santo do Senhor. Aí quando a gente se converte, a gente diz: Senhor, era tão bom se eu tivesse nascido no berço evangélico, que eu ia fazer como essas crianças fazem aqui, louvar o nome do Senhor, sendo ensinado a adorar a Deus, a se apresentar a Deus. É tão bom, meus irmãos. Eu fico maravilhado quando eu vejo uma criança doutrinada na palavra do Senhor. Oh, meus irmãos, quer ver uma coisa? A gente se derrete, a gente fica pasmado, dizendo: Senhor, que coisa linda. Uma criança foi bem ensinada pelos seus pais, né? É por isso que a gente ora para as tias das crianças fazerem isso, que é tão bonito uma criança chegar aqui. Já pensou, irmão, subir nesse púlpito, falar a língua estranha e dar aquilo que você precisa, do próprio Deus falando? Não é gostoso? É maravilhoso, irmão. Glória a Deus. Mas para a gente fechar, meus irmãos, ofereça ao Senhor esse sacrifício com urgência. Amém? Porque o Senhor vai continuar batendo até aquele dia. Sabe, aquele último dia, o Senhor vai continuar batendo enquanto Ele permitir que a gente respire, Ele vai continuar batendo. Mas quando Ele voltar para individualmente para a gente, que a gente der o último suspiro, já era, irmãos. Não precisa mais, porque selou o destino, a destinação, céu ou inferno. Entende isso? Glória a Deus. É para a gente pensar, irmãos, que em primeiro lugar, a gente não está aqui falando para pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Às vezes a gente diz que conhece, mas a gente não conhece coisa nenhuma. Fala o que não deve, anda por onde não deve andar, ou seja, no mesmo caminho do ímpio, faz o que quer, não tem respeito nenhum na nossa reunião quando estamos aqui. Então, meus irmãos, vamos pensar direitinho, amém? Glória a Deus. Isso é bom, né? Isso é maná do céu, para quem ama a palavra do Senhor, né? E não é nem um pouquinho daquilo que eu estou expressando aqui, é muito mais. É tanto que tem um monte de anotação, mas para a gente, quando a gente prova, acha a comida boa, a gente fica com saudade, não é? Glória a Deus. Deus abençoe. Nós vamos ouvir o último louvor desta manhã.